lutinha, porradaria e supapo na cara. Batalhas em geral em entretenimento, ou seja, batalhas em animes, mangás, filmes, etc. Eu quero falar sobre batalhas, lutas que ocorrem em todos os entretenimentos desse tipo, ou seja, o que ocorre em histórias em geral, com exceção das batalhas que ocorrem em jogos, porque elas são bem diferentes de como as batalhas funcionam nas outras obras, então eu não tô muito afim de falar sobre elas aqui, eu não quero tratar muito bem sobre elas especificamente, eu quero tratar as outras batalhas que ocorrem nos outros entretenimentos. E antes de começar a falar sobre elas, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe o que faz uma batalha em uma obra ser boa? Fisicamente falando. Bom, para mim, resumindo bastante, e olha que é muita coisa, o que faz uma batalha ser boa, a princípio, são duas coisas. Uma boa coreografia, ou seja, o jeito como os personagens agem e reagem, e a facilidade de conseguir compreender a cena, porque não adianta nada você ter uma coreografia extremamente bela e eu não consegui entender nada, não consegui entender como aquelas coisas estão funcionando, eu não consegui saber quem bate em quem, eu não consegui entender o que está acontecendo na cena porque, sei lá, a câmera não tem um foco, ela fica se mexendo muito. Ou no caso de um texto, o texto ser extremamente confuso, ao ponto de eu não entender nada do que está acontecendo na cena. E tá, eu sei, eu vou repetir que isso é bem resumido, porque tem muitas outras coisas que influenciam isso, mas pra mim, fisicamente falando, uma batalha, ela tem que ser boa nessas duas coisas. Pelo menos se você quer impressionar o público com ela. Claro que a coreografia é um pouco mais opcional. Você não precisa fazer uma coreografia necessariamente estupenda, dependendo do que você está fazendo ou escrevendo. Mas enfim, ela é tecnicamente bem importante se você quer impressionar o público. Então, se você domina essas duas coisas, tem uma grande chance de muitas pessoas começarem a gostar da sua obra, mesmo que ela não seja muito boa, além de, por exemplo, assim, as batalhas, como é o exemplo de umas obras por aí. Mas ei, batalhas não são só isso. Você sabe, né? Eu espero que você saiba, porque elas são muito mais do que uma trocação franca de supapo. Batalhas são muito mais do que isso. É comum que quando você critique uma obra e diga que as batalhas que ocorrem nela não são boas, as pessoas normalmente virem e falem que, bom, aquela obra não é só batalhas, aquela obra não é só uma luta, tem muito mais do que isso. Falando em um tom como se inferiorizasse as batalhas e como se quisesse dizer que elas não têm nada a apresentar além de só porradaria. E de fato, um entretenimento, uma obra em si, ela não pode ser apenas constituída de batalhas. São casos muito específicos que esse tipo de coisa é possível. Mas como eu sou o cara que adora ser o diferentão e mostrar a minha visão sobre as coisas, eu queria mostrar o porquê batalhas não são apenas um monte de porradaria. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que batalhas são substancialmente? Bom, para mim, batalhas podem significar 1 bilhão de coisas, infinitas possibilidades. Batalhas podem ser conflitos de ideias, conflitos de interesses. Às vezes os personagens não necessariamente querem lutar, mas por conta de alguma ideologia que eles têm, algum interesse que eles têm, eles acabam tendo que lutar, eles acabam tendo que matar. E, bem, eu acho que é aí que entra a coisa. Porque quando você para analisar nos interesses
ações que os personagens têm em lutar, você começa a criar uma certa profundidade nas batalhas. E é isso que eu quero dizer. Uma batalha não necessariamente é só uma batalha, uma luta não necessariamente é só uma luta, mas infelizmente algumas pessoas acabam olhando por esse lado, pensando que, bom, uma luta é só uma luta, é só o conflito. Isso se dá principalmente por conta de obras que mal utilizam o recurso narrativo dessas lutas e os próprios fãs dessas obras que acabam ligando somente para as lutas delas, ignorando totalmente o resto. E isso acaba criando uma má impressão nas pessoas, pensando que quando alguém diz as batalhas dessa obra são ruins, elas pensam necessariamente que, sei lá, isso não importa tanto, ou que a pessoa que tá criticando aquilo só tá criticando as batalhas porque ela não vê o valor narrativo do resto. Isso é tudo meio irônico, porque essas pessoas que criticam, outras pessoas que criticam certas obras, por elas dizerem que essas obras têm batalhas ruins, acabam não percebendo que há um grande valor narrativo nas batalhas. É meio hipócrita e meio irônico, se você parar pra pensar. E claro, tem gente que simplesmente só liga pra batalhas nessas obras, mas de certa forma eu acabo botando essas duas pessoas no mesmo saco, as pessoas que só ligam para batalhas em obras e as pessoas que não conseguem ver esse lado mais substancial das batalhas, porque os dois não conseguem ver o lado substancial das batalhas. O cara que curte muitas batalhas, ele não vê a substância das batalhas, ele simplesmente gosta da ação e porradaria. E o outro cara, ele simplesmente, para ele é quase como se fosse uma cena qualquer em um filme ou em um livro ou em algum outro tipo de obra, como um mangá, por exemplo, criando uma controvérsia fudidaça, onde os dois lados gostam de coisas completamente opostas, mas ao mesmo tempo são parecidos. Mas bem, eu acho que eu deixei bem claro o que eu acho sobre esse tema nesse vídeo. Então, eu sou o Glox, o vídeo vai ficando por aqui e falou!